Vamos ler Mateus 16, versículo 13 em diante, onde está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos as suas bênçãos sobre sua palavra nesta noite, Senhor. Revela a cada um. Revela a tua palavra. O que é a tua palavra de fato, Deus, de verdade, para nós nesta noite. No nome de Jesus Cristo, amém, nós oramos. Amém. Amém. Vou falar nesta noite sobre a personificação da igreja, a denominação, né? A denominação é a personificação, a cópia falsa, o engano, né? Que engana as pessoas. As pessoas não sabem discernir o que é a igreja e o que é a denominação. É uma imitação da igreja. A igreja, você viu aqui, foi edificada sobre a pedra, sobre a rocha, né? Sobre a revelação. Quem diz? Que vós dizeis que eu sou? Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou isto. Sobre esta pedra, essa revelação, né? Eu vou edificar a minha igreja, sobre a revelação de quem é Jesus, quem é a palavra, né? Quem é Jesus. Sobre essa edificação eu vou edificar a minha igreja. A palavra igreja significa, no grego, os chamados para fora, aqueles que foram chamados, né? Chamados de dentro do mundo, de dentro das denominações. A igreja de Cristo, na verdade, começou ali em Atos dos Apóstolos, quando caiu o Espírito Santo sobre ela. Ali começou a igreja de Jesus Cristo na terra. Ali em Jerusalém, naquele dia, em Atos 2, ali começou a igreja. E Pedro levantou naquele dia e pregou para eles em Atos. Em Atos 2:38, Pedro falou. Pedro usou a chave ali, não é mesmo? A chave. O que eu farei para ser salvo? O que faremos, varões e irmãos? E Atos 2:38, Pedro usou a chave que estava na mão dele. E falou: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom singular, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E ali Pedro abriu a porta do reino para os judeus. Em Atos 8, ele abriu o reino de Deus, a porta para os samaritanos, né? E em Atos 10, ele abriu a porta para os gentios, em Atos 10. Ali Pedro foi e pregou para aquele romano, né? Aquele romano de Atos 10. E aí então o evangelho foi aberto para os três povos da terra: judeus, samaritanos e gentios. Então a igreja começou ali. Agora a denominação começou com a igreja católica apostólica romana. Começou a denominação. As denominações começaram ali. E ela seguiu até 1500, quando veio a filha, a luterana. Martinho Lutero foi um homem de Deus, lógico, né, com várias falhas e erros, mas ele perseverou naquela luz que ele tinha. Mas depois que ele morreu,
fizeram uma denominação daquilo que ele ensinou. Se denominaram, viraram denominação e morreram. Depois de Lutero vieram os metodistas, né? João pregou ali na Inglaterra e trouxe aquela mensagem tremenda, santificação. Não só mais justificação, mas santificação agora. Porque Lutero pregou apenas o justo viverá da fé, né? Justificação, somos justificados, né? Mas não pregou santificação. Então John Wesley veio em 1700 e pregou a santificação. E os eleitos foram para aquela luz, para aquela palavra de santificação. Não só mais justificação, mas agora justificação e santificação. E a igreja tem seguido, né? Andado ali, seguindo essa luz, essa palavra. Agora, não confunda a igreja com denominação. Denominação é uma organização do homem, né? É quando o homem se torna líder ali. E a palavra perde seu lugar. As pessoas não querem mais saber da palavra. Mas mesmo assim, note que a luz vem aos poucos. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais, até ser dia perfeito. Então depois dos metodistas, John Wesley, veio a mensagem pentecostal na rua Azusa, né? E ali eles vieram com o dom de língua, e os dons foram restaurados na igreja ali, a igreja ali, né? A verdadeira igreja, correram para aquela luz, a igreja verdadeira. Os luteranos que eram eleitos, os metodistas que eram eleitos realmente, foram para aquela luz. É igual um pé de trigo, um pé de milho. A vida começa ali, o brotinho, né, vai indo, aquelas folhinhas, vai subindo ali. Né, depois veio o caule ali, a borla, veio a borla, depois as folhinhas do trigo. Aí chega na hora da casca, né, da casca. Mas a casca aí não é o grão ainda, não é o trigo. Mas a vida começou ali embaixo, no broto que foi Lutero, o justo verá da fé. Depois foi a borla, que foi santificação, com John Wesley, o metodista ali, que foi a borla. Depois veio a casca, que foi os pentecostais. Os pentecostais pareciam mais com a semente, né? Mas ainda não era semente, porque você abria a casca e não tinha nada. Mas depois, por último, veio a semente, né? O próprio ministério do Filho do Homem de novo na terra, discernir os pensamentos dos corações das pessoas. A mesma semente que foi na terra lá naqueles dias, Jesus, o ministério do Filho do Homem, retorna nessa última era novamente nesse ministério do Filho do Homem na terra, discernindo os pensamentos, curando as pessoas, ressuscitando os mortos na Finlândia, no México, na Alemanha, nos Estados Unidos, e correndo o mundo todo entre os gentios. Desta vez entre os gentios. Porque Deus tinha que vir entre os gentios como Filho do Homem. Porque ele manifestou como Filho do Homem há 2000 anos atrás para judeus e samaritanos. Mas nunca manifestou para os gentios, que somos nós, né? Ele nunca havia manifestado para os gentios, ele tinha que manifestar, porque ele é um Deus justo. E se ele não manifestasse como Filho do Homem nessa última era, para os gentios, o gentio teria naquele dia uma desculpa para dar, uma excusa para dar. O Senhor não manifestou para nós como Filho do Homem, em plenitude corporal, mas só para os judeus samaritanos. Então teria uma desculpa para dar. Por isso que nessa última era, cumprindo a promessa dele de São Lucas 17:30, como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nessa última era, ele se manifesta como Filho do Homem, como Filho do Homem. Então a igreja veio ali desde a era primitiva. A igreja veio seguindo com Paulo, o apóstolo São Paulo, depois com Irineu, depois com Martim de Troa, depois com Columba, depois com Lutero, depois com John Wesley, depois com William Seymour, né, ali na Pentecostal, ali na Rua Azusa, em Los Angeles, né? E por último, a igreja finda-se com William Branham, né? Um profeta, né? Manifestando o ministério do Filho do Homem nos últimos dias, trazendo agora toda a palavra de Deus, não somente uma coisa aqui, outra ali, mas trazendo toda a palavra nessa última era.
Através do William Branham foi trazido toda a palavra, porque do mesmo modo que foi no princípio com Paulo, teria que surgir nos últimos dias também o mesmo evangelho, pregando as mesmas coisas que Paulo pregou. É por isso que lá, além da cortina do tempo, né? Quando o Branham esteve ali, e quando ele falou ali, eu preguei, ele perguntou em Paulo, aí Deus falou, né? O anjo falou ali para ele. O grupo de Paulo está esperando a hora, quando foi chamado para apresentar seu povo. Aí o Branham falou, se Paulo entrar, se o grupo de Paulo entrar, o meu grupo também entrará, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Batismo em nome de Jesus Cristo, a ceia, o lava-pés, mulher não pode pregar, ele foi chamado para pregar, e todo o evangelho que Paulo pregou, eu preguei. E aquele grupo que estava ali falou, nisso estamos descansando, nisso nós estamos confiando, né? E nós também estamos confiando nisto, né? Mas a denominação vem enganando, entendeu? Ela vem seguindo ali o rastro ali da igreja. A igreja é um grupo onde a palavra é o líder. As pessoas não sabem a diferença de igreja e denominação. Denominação é quando a palavra deixa de ser o líder. Tão simples, a mamãe fala isso na mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração, 148. A irmã Bolha fala, se um dia vocês que creem em mim, tomarem um homem como líder, esperar que ele confirme a palavra no lugar do Espírito Santo, nesse dia vocês morrem, se torna uma denominação e morrem, quando tomam um homem como seu líder. Então a igreja de Cristo ela não tem um homem como líder. Tem ali o pastor, o evangelista, mas para a igreja o líder é a palavra, não é o homem que está ali. O homem que está ali é o líder, enquanto o Espírito Santo está nele, enquanto a palavra, porque a palavra e o Espírito Santo são uma, é a mesma coisa. Enquanto o pastor estiver com a palavra ali, ensinando o filho do homem, ensinando que o dízimo não é do pastor, mas vai para ele administrar, não é dele, não pode juntar bens materiais com o dízimo não é do pastor, e o grupo todo da mensagem estão enganados, né? Pertencem a uma denominação e não sabem. Trocaram 6 por meia dúzia. Saíram das denominações tradicionais, batista, metodista, pentecostal, assembleia, não sei o que lá mais. Né? Saíram dessas denominações, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, onde eles têm uma liderança, um credo, um dogma. E foram para esses grupos que se diz da mensagem, achando que estava indo para a igreja. Só que na igreja, você não se une à igreja. A igreja você nasce, faz parte daquele corpo, você nasce naquele corpo. Eu sou Oliveira porque eu nasci na família Oliveira. Eu não me uni à família Oliveira. Eu nasci na família. Então, não é então eles foram para essas outras denominações pensando que não eram denominações, porque eles ensinavam que não eram. E você pode ir hoje em qualquer grupo da mensagem, aí que se diz da mensagem, eles falam que não são denominações. Mas os eleitos vão perceber que são. Porque não importa a maneira que o diabo venha camuflado, porque o diabo vem camuflado como se não fosse denominação. Né? A diferença entre as denominações tradicionais e as denominações da mensagem é que lá fora, as denominações tradicionais sabem que são denominações, eles não enganam o povo. A Assembleia de Deus fala, nós somos denominações. A católica fala, nós somos denominações. A batista fala, nós somos denominações. Todas elas, Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, como já falei, né? Presbiteriana, todos eles falam, nós somos denominações, e não enganam as pessoas. Agora, os grupos da mensagem, não, eles enganam, porque eles falam, nós não somos denominações. Mas os eleitos vão perceber, porque os eleitos vão na palavra de Deus, vão na mensagem, e vão perguntar para eles. O século cedo foi aberto, eles vão falar, mas 50% fala não foi aberto. Pronto, denominação, porque ou melhor, né? 50% fala que foi aberto o século cedo. Mumbana pregou o século cedo, concluiu falando que o século selo não foi aberto. 6 selos foram abertos, o século selo Deus não abriu. E depois também Mumbana continuou falando que o século selo não foi aberto.
Então você percebe que são denominações, porque falam, não aceitam o que o mensageiro tem falado, mas ficam o que o pastor tem falado. E você vai no outro 50%, eles falam, não foi revelado, o Mambrana tem que recitar para revelar. Mas como o Mambrana tem que recitar? Onde está isso na mensagem? O Mambrana tem que recitar para revelar o sétimo selo. O Mambrana falou ali no mensagem do sétimo selo, não será aberto ao público, porque o diabo não pode conhecer isso. Isso não será aberto ao público, não será aberto para ninguém. Nós vamos estar naquele dia ali e ver o sétimo selo se cumprindo ali, no mero dia da vinda de Cristo. Vamos estar ali para ver isto. Os trovões é a mesma coisa. O Mambrana morreu ensinando os trovões, né? Os trovões, eles estão na vinda. Eles estão na vinda. Não tem como eles serem abertos, porque eles estão na vinda. Não tem como eles serem revelados, né? Porque estão à vinda. Nós vamos ver os trovões naquele dia ali se cumprir diante de nós na vinda. E outros grupos falam que os trovões já foram abertos. Que absurdo! Nós sabemos o que são os trovões. Os trovões é a vinda, como vai saber o que tá na vinda? A vinda é um mistério, o sétimo selo é um mistério para nós. O Mambrana morreu ensinando que os trovões estão na vinda, estão no sétimo selo, né? Então você vê o que? As pessoas realmente não crê no que o Espírito Santo tem ensinado. Porque o Espírito Santo, né, o Mambrana falou, vocês não podem esperar que um homem confirme a palavra. Mas o Espírito Santo confirmou através de William Branham, através de sinais e maravilhas nunca vistos antes na terra, confirmou o que ele ensinou. Então, para a igreja, os chamados para fora, esse grupo, o corpo místico de Jesus Cristo, não uma organização, não uma denominação, né? Não uma denominação. A igreja não é denominação, ela não faz parte de denominação, porque se fosse, não seria a igreja. A denominação é uma cópia, é uma imitação da igreja, né? Parece que a igreja quer dizer que é a igreja, mas aos olhos treinados de um eleito, o eleito vai perceber que aquilo ali é uma denominação camuflada, falando que não é denominação. Mas é porque nega o que o Espírito Santo tem falado. O Mambrana falou na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira puxada foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Mas a maioria deles espera se cumprir ainda a terceira puxada. O Mambrana foi bem claro, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Tudo bem, até ali o Mambrana talvez, né, deixou isso claro. Mas em 65, em julho, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, ali o Mambrana chegou e deixou bem claro, ele concluiu, falou assim, não, irmãos, a terceira puxada foi, já se cumpriu. Foi a revelação dos selos ali, que lá foi a terceira puxada. Aí ele falou, gente, na mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. A igreja, a noiva, já teve o seu avivamento. Antes, lá no selo, ele falou, a noiva ainda não teve o seu avivamento. Mas depois, quando Deus mostrou para ele, as pessoas não entendem que a revelação veio Mambrana gradualmente, né? Ele cria que nós não teríamos corpos. Lá você encontra isso na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. O Mambrana fala lá, nós não teríamos corpos, teríamos nuvem, não podemos pegar na mão do outro lá em cima. Pergunta e resposta sobre Gênesis. Depois você vai mais na frente, alguns anos depois, 6 anos depois, ele passa a ensinar que nós vamos ter corpo lá em cima. E agora o que fazer? Parece contradição, mas não é contradição. É mais luz vindo ao profeta. A pessoa não entende isso, que vem mais luz para o profeta. Não, fico com aquela também. Aquela foi a opinião, não viu aquilo e pregou aquilo que ele pensava que era. Mas Deus trouxe mais luz para ele, mostrando que não, que nós temos um corpo lá em cima. Assim também é com casamento e divórcio. Ele não cria que o homem poderia casar novamente. Nem o homem, nem a mulher. Mas quando chegou a revelação para ele 65, o homem pode casar, a mulher não. Então nós temos que ficar com a luz plena da mensagem. Né? Quando a revelação veio ao Mambrana sobre os assuntos. E não ficar com aquelas coisas que o Mambrana falou, né, que igual mesmo essa parte do avivamento. O Mambrana cria que ia haver um avivamento na noiva até 64. Mas a partir de 64, o Mambrana falou que tinha acabado, não vai ter mais avivamento na noiva. A chuva agora vai ser para os 144 mil judeus, para os gentios, é o último sinal, como foi para Abraão. Abraão teve o último sinal ali.
Abraão viu Deus em várias formas enquanto esperava o filho prometido Isaac vir. Mas depois que Isaac veio, né, acabou os sinais, não teve mais sinal. O último sinal que Abraão viu foi Deus em carne humana discernindo o coração de Sara, numa tenda atrás dele. E a igreja, Abraão é o tipo da igreja. E a igreja também tem visto Deus em várias formas, em santificação, em justificação, nos dons espirituais. Mas nessa última era, a igreja viu Deus em carne humana, no último sinal, discernindo os pensamentos do coração das pessoas. Mambrano ficava de costas para a audiência e discerniu os corações das pessoas, mostrando o mesmo quadro de Gênesis 18. Gênesis 18 é o quadro do fim do tempo. Lá é a sombra que mostra como seria o fim do tempo. Então Deus veio nas eras da igreja como Filho de Deus. Mas nesses últimos dias ele mudou para a forma do Filho do Homem. E na segunda vinda ele virá como Filho de Davi. Como Filho de Davi. Você tem que saber isso, diferenciar essas coisinhas, porque o diabo quer enganar as pessoas. O trabalho do diabo é enganar, ele é um enganador. Por isso que ele vem com as denominações. Né? Para parecer igreja, as pessoas pensam, pertencem à igreja de Cristo. Mas quando você fala para elas a palavra, elas rejeitam a palavra, o batismo em nome de Jesus Cristo. Você não vê outro batismo na Escritura Sagrada, você não vê. Os apóstolos só batizaram em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38, Atos 8, Atos 19, né? Atos 10. Você só vê batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque pai não é nome, filho não é nome, é título. E ali foi pedido o nome, e baseado no nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome. Pai não é nome, é um título. Filho não é nome, é um título. Não pediu título, pediu o nome. Porque os apóstolos batizaram somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é nome, não é título. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito. É igual eu, sou pai, sou filho, sou esposa. Esses são meus títulos, não meu nome. Não meu nome. Mas a igreja será edificada sobre a revelação. A revelação da palavra. Ela vai ter essa revelação. Por isso Jesus orou ali em Mateus 11. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas. Escondeste dos sábios inteligentes. Revelaste aos pequeninos. Revelaste a eles. Graças te dou por isso, ó Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a igreja está edificada sobre essa revelação de quem é Jesus. Né? De que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Né? Sabendo que Cristo é a palavra, Ele é a palavra. Quando você rejeita a palavra e fica com o que o homem ensina, aquilo se torna denominação. Qualquer grupo que rejeita a palavra, rejeita o que Deus tem trazido, né? Como esses grupos que diz a mensagem fazem. Você pode falar para eles a mensagem, eles não querem nem ouvir você para começar. Né? Você vai falar para eles a mensagem, não querem nem ouvir você falar ao contrário ao que o grupo ensina, ao que o pastor ensina. Ele não quer nem ouvir você. Sendo que Paulo falou, examinai tudo e retende o bem. Você não pode expulsar alguém porque veio contrário ao que você pensa, o que o seu grupo ensina. Meu Deus, você não pode fazer isso. Isso mostra que você não tem eleição alguma, porque o Mombrana sempre, quando alguém vinha criticar ele ou falar de alguma doutrina errada, ele parava e conversava com as pessoas, né? Agora, fugir das pessoas, não querer conversar com as pessoas, isso mostra realmente que esses grupos... Gente, é desanimador ver o membro desses grupos, como que eles estão. Eles não conhecem nada da mensagem. Você vai falar da mensagem, mas eu não sei sobre o século selo, não sei sobre a terceira puxada, eu não sei sobre a terceira puxada, sobre o Filho do Homem. Eu não sei nada sobre isso, irmão. Mas como que você não sabe se isso é vida para nós? E o diabo vai vir para enganar nessas coisas. O diabo vai vir ensinando essas coisas de uma forma diferente do que o Mombrana ensinou. É isso que é o trabalho do diabo, é vir com suas denominações para enganar, para falar que está ensinando a mensagem, está ensinando a palavra de Deus, que é a igreja. Eles falam que são as igrejas, mas só tem uma igreja. A igreja é singular, é uma igreja, não tem duas, três igrejas. Existe uma igreja que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Jesus Cristo na terra. Então a diferença é essa, gente. Denominação
é quando toma um homem como líder. Pode ser um homem, um pastor ali, mas se ele for o absoluto para aquele grupo, pronto, o grupo já é denominação, morreu. Porque quando o Umbanda fala, fica ao lado do seu pastor, essa é a frase, é a parte que esses grupos mais pegam, né? Fica ao lado do pastor, fica ao lado do pastor. Mas essa não é a frase completa, gente. A frase completa do Umbanda, você pode ir lá examinar. O Umbanda fala o quê? Tem vários textos no nosso site sobre esse assunto. Só você ir lá, você vai ver, né, qual foi a frase do Umbanda. Ele falou assim, fica ao lado do pastor irmão Nélio, irmão Catos, porque eles creem nessa mensagem. Se um dia eles não crêem, eu vou falar para vocês. Colocou a palavra na mensagem na frente. É igual ali Hebreus 13, 7, né? Hebreus 13, 7. Ali fala o quê? Ficar ao lado dos pastores, né? Obedecer aos pastores que vos falaram a palavra do Senhor. Colocou a palavra na frente, porque prega a palavra. Então colocou a palavra. Então o líder da igreja é a palavra. No momento que o homem deixa a palavra, o Umbanda fala, sai desse grupo na mesma hora. Sai desse grupo no mesmo instante. Negou a palavra, fuge desse grupo porque é morte, né? Fuge desse grupo porque é morte. Quando deixa a palavra, nega, rejeita algo da palavra. Basta uma doutrina, porque a Bíblia fala, Apocalipse 21, de 18, 19, tem que aumentar uma coisa, as pragas virão sobre ele. Porque eles rejeitaram uma coisa da palavra, será tirada a sua parte do livro da vida da cidade santa. Da cidade santa. Então, olha a diferença as denominações vieram com a igreja católica. Começou ali no ano 100, 200 depois de Cristo, rejeitou a palavra. Olha o estado que ela está hoje, né? Tão caída, a igreja, as pessoas são sinceras ali, gente. As pessoas estão enganadas. Mas Jesus falou, se um cego e outro cego, ambos cairão no buraco, ambos cairão no abismo. E a igreja católica, olha o estado que ela está hoje, falando até com os mortos, com os santos, pessoas que morreram, olha o estado que ela chegou. Você viu na Escritura alguém falar com os mortos? Pessoas que morreram? Jamais você não vê isso na Escritura, porque temos um Deus vivo, né? Como você vai fazer intercessores, pessoas que morreram? Que absurdo, isso é espiritismo. Mas as igrejas evangélicas estão chegando no mesmo lugar, ou pior até. Né? Vão chegar até, se o mundo durar mais tempo, as igrejas evangélicas, protestantes, vão se tornar pior que ela ainda, porque são denominações. Os grupos também estão chegando nessa condição, porque são denominações do mesmo jeito, gente, porque vem camuflado ali das suas maneiras ali, né? Mas o eleito consegue captar e ver, peraí, é uma denominação. Cuidado com a denominação. A Bíblia fala, sai do meio dela, povo meu, para que não seja participante das suas pragas, porque as pragas vão cair sobre as denominações. E as pessoas que estão ali dentro, né, pobre dela, saia dela enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança. Né? Sair e aceitar a palavra, porque a palavra, a igreja vai vir a palavra, ela vai vir, e o profeta veio para trazer a palavra de volta. E a igreja, quando ouvir, é como aquela águiazinha, quando ouviu a voz da mãe águia, ela saiu do sistema do galinheiro ali e foi voando até a águia. E assim os eleitos também, os filhos de Deus, quando ouvirem a verdadeira mensagem, vão sair de todas as denominações, desses grupos que se diz que não são denominações, vão sair porque são denominações. Eles são denominações e não sabem, a diferença é essa, eles são denominações e não sabem que são denominações. Mas os eleitos, quando ouvirem a verdadeira voz da águia, a verdadeira mensagem, eles sairão de todo o sistema, né? Por quê? Porque, gente, a quem mais é dado, mais é requerido. Quem mais é dado, mais é requerido. Né? A quem mais é dado, mais é requerido. Você acha que vai ter mais chance para as pessoas? Tem mensagem na estante delas, mas não crê na mensagem. Olha a situação que elas estão. Vamos orar? Senhor Deus, entregamos essa mensagem em tuas mãos. Revela a tua palavra para os eleitos, Pai. Amém, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.